E aí, pessoal, então, hoje vamos trazer um tema que ele tem assim muita relação com o que a gente já estudou, que foi as ideias evolucionistas, a teoria sintética da evolução, a origem da vida, como Darwin discutia, como aqueles cientistas discutiam sobre a existência desses seres, como eles apareciam, né? Não era de forma espontânea. E a biodiversidade, ela chega justamente o quê? Para a gente ter uma noção da quantidade de organismos que temos no mundo. Então é muito importante essa informação. Falando de biodiversidade, é bom ressaltar que o Brasil ele é o guardião da quinta parte de recursos naturais do mundo, tanto na esfera de água, né, a hidrografia por si só, os recursos hídricos, como também na diversidade do que terrestre, fluvial também. E ela abriga um dos maiores patrimônios do mundo. Você vê que a floresta amazônica, ela é assim de uma biodiversidade incrível. Você tem animais, de forma geral, né, insetos, mamíferos que nem foram catalogados ainda e que vivem lá. Recentemente, alguns estudos já declararam novas espécies de insetos, de primatas não humanos. Então, daí você vê a importância da gente na esfera assim, mundial que o Brasil tem. Olha, trazendo essa perspectiva do Brasil, né, como referência em biodiversidade, eu trago essa pergunta para que a gente comece a entender um pouco sobre o nosso tema. O que é biodiversidade e por que ela é importante? Então, antes de mais nada, bio se refere à vida e diversidade à espécie, a tudo junto. Então, você tem um conjunto de seres que vivem naquele ambiente, naquele país, naquela esfera. Então, a biodiversidade, ela acopla tudo isso. E por que ela é importante? A partir do momento que a gente tem uma grande diversidade de seres, a gente tem o quê? Uma maior chance de entender um pouco mais sobre o nosso passado, sobre como os processos de evoluções aconteceram. Então, é muito importante. Você vê que os naturalistas, Darwin, Wallace, Mendel, lá no início eles começaram a discutir sobre genética, sobre como a seleção natural atuava. Eles já se importavam em saber como esses animais viviam, quais eram, quais eram na verdade, o seu habitat, a sua rotina, a sua alimentação, o que diferenciava de outro. Então, isso começou bem antes. Escala de tempo, o termo biodiversidade ele é até relativamente novo, mas ele foi criado na década de 80 para se referir ao que? Ao número de espécies de seres vivos existentes no planeta, incluindo o que? Vegetais, animais e micro-organismos, que podem ser protozoários, bactérias e até os vírus que entram nisso, apesar que o organismo mesmo é aquele que produz o que? Oxigênio, que tem vida, aquele que demanda energia, e o vírus por si só é um parasita. E esse estudo ele já era desenvolvido o quê? Pelos naturalistas. Então a evolução ela deu origem a organismos com adaptações elásticas. Isso a gente consegue ver em seleção natural, a gente consegue ver na evolução na teoria sintética da evolução, essa variedade das espécies que os naturalistas, como já foi mencionado, eles já anotavam, né? Falavam a respeito disso. Mas esse termo ele é novo. Quando a gente fala sobre biodiversidade, vem também a questão da riqueza. As pessoas falam: "Ah, esse ambiente é muito rico, esse ambiente ele tem uma riqueza incrível". Confundem diversidade com riqueza. Olha só, um ambiente para ser diverso, ele pode ser assim, ter muitas árvores, ter muitos animais. Para ele ser rico, né, a questão da riqueza é o número de espécies que está naquele ambiente. Vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Olha só, de um lado a gente tem floresta de coníferas, que são o quê? Pinheiros. Então você vai ter uma floresta só de pinheiros, não vai ter outras plantas de grande porte. Ao outro lado aqui da imagem a gente tem o quê? A floresta tropical. Um exemplo, a Amazônia, que em sua diversidade e riqueza ela é maior. Por quê? Você vai ter vários tipos de árvores, de espécies diferentes, de gêneros diferentes. Você não vai ter, como na floresta de coníferas, só pinheiro. Não, você vai ter 10, 15, 20, 30, 40 espécies de árvore diferente. Então aí você consegue entender a diferença de diversidade. Ambos os ambientes são diversos, mas a riqueza não é a mesma. Isso a mesma coisa a gente pode aplicar na questão de espécies de animais. Por exemplo, a caatinga e o cerrado, né, são biomas. Qual é o mais rico?
é aquele que vai ter o quê? O maior número de espécies, seja o quê? De planta, a fauna, né? Aliás, a fauna de animais e a flora de plantas. Então, daí vocês conseguem estar entendendo essa relação. Um questionamento para vocês. A biodiversidade, ela é movida por eventos de extinção? E aí? Sim. A extinção atual, ela vem sendo assim provocada, né, intensificada pela ação do homem, principalmente porque você vê a destruição de florestas, de habitat, o aumento, né, a construção de casas, a expansão de cidades. Então, uma vez que você está expandindo uma cidade, está o quê? Diminuindo aquela área natural. Isso vai afetar o quê? As espécies que vivem naquele ambiente. E muitas vezes são espécies endêmicas. O termo endemismo, ele se remete a espécies que só vivem naquele lugar. Eu trago aqui três espécies, que são o veado catingueiro, a ararinha azul e o rinoceronte branco do norte. O veado catingueiro, ele era muito comum aqui no RN. Muitas pessoas, a nossa geração e a de vocês, talvez não saibam disso, mas ele era facilmente encontrado aqui em Carnaúba dos Dantas, na região ali de Touros, para Natal. Ainda existe, só que em cativeiro, mas a sua extinção em ambiente já foi decretada. A ararinha azul, ela era caçada, comercializada, né? As pessoas pegavam e vendiam esses animais, e alguns até se alimentavam desse animal sem necessidade. Até 2 anos atrás, ela era extinta do meio ambiente, só que vários cientistas, ecólogos, biólogos, médicos veterinários, junto com ONGs, conseguiram fazer a reprodução dos animais em cativeiro. E a gente teve uma boa notícia que ano passado essas ararinhas elas voltaram para o seu ambiente de origem, o que é muito legal, que a gente está vendo que a reintrodução desses animais no ambiente que é deles. E a população tem aumentado bastante desses últimos anos para cá, nesses 2 anos. E desse outro lado, infelizmente, é um rinoceronte branco do norte. Ele foi decretado extinto. É a caça ilegal, né? As pessoas caçam rinocerontes para tirar o quê? O seu chifre, porque tem marfim e isso é caro. Apesar que isso não é justificativo, você está matando o animal sem necessidade alguma. E ele foi decretado extinto. Então é muito importante a gente saber as ações que as pessoas estão tomando para que a gente tome ações melhores de conservação e de prevenção para que isso não aconteça. Porque uma vez que esses animais são tirados do seu ambiente, toda a cadeia é mudada. Então há um desequilíbrio ecológico. Que a gente já viu um pouco disso lá nas cadeias alimentares, os níveis tróficos. Então isso é muito preocupante. Falando sobre extinção, eu trago essa imagem aqui, ela é da Amazônia. Olha só, atividades de exploração dos recursos naturais. Isso é muito, muito comum acontecer. Você também tem as terras indígenas que são invadidas, né, por essas pessoas, esses agropecuários, essas pessoas que se acham no poder de tomar o que é dos outros. Então, você tem muita morte, assassinato em relação a isso e principalmente a fauna e a flora sendo destruída. Olha só essa imagem como é triste. Você tem vários troncos de madeira, né, retirados, isso de árvores centenárias, de 50, 100, 200 anos, que elas faziam parte de um sistema, né? Um sistema o quê? Ecológico. Outro ponto também que é de extrema sensibilidade é a biopirataria. Agora há pouco eu falei a vocês sobre as ararinhas azuis que eram comercializadas, assim como várias outras aves. Isso é crime, crime ambiental. A biopirataria, ela se caracteriza por pessoas que vão até um ambiente, né, até aquele lugar, habitat daquele animal, retira ele e vai o que? Vender. O que é que eles fazem? Coloca aqui nessa imagem você vê vários papagaios em uma única gaiola. Então eles são transportados horas e horas, dias e dias, meses, dentro de gaiolas com condições assim horríveis. Muitos morrem através do calor, através dos maus tratos, assim como também a falta de água e fome. E também a tristeza, né? O animal ele sente tristeza. Ele foi retirado daquele ambiente, então é todo um impacto, é um estresse. Isso é muito triste. Como eu falei anteriormente, a gente tem a queima de combustível e a expansão das cidades. Quando você está expandindo a cidade, você vai ter o quê? Uma maior liberação de carbono, porque você está promovendo, né, construção, queimadas. Tanto essa queimada pode ser
lá na floresta quando ela pode ser na cidade. Isso vai liberar carbono, vai diminuir a questão das chuvas, porque você está mudando toda a atmosfera, então é todo um problema também. Temos também os ribeirinhos e as comunidades tradicionais, que, diferentemente dessas pessoas, né, que fazem o mal, destrói esses ambientes, essas comunidades elas dependem exclusivamente das florestas, dos rios, para que eles possam estar sobrevivendo. É importante ressaltar que eles normalmente retiram só o necessário e sempre tem uma renovação. Eles respeitam o período de reprodução, eles respeitam também quando as árvores estão nascendo, os animais estão nesse momento de copular, então isso tudo é respeitado. É importante ressaltar, quando a gente fala sobre biodiversidade, a gente tem que fazer algumas diferenças em relação a, por exemplo, as espécies nativas, que só vivem ali, seja de plantas ou de animais, espécies invasoras que chegaram por meio de alguma ação e principalmente a ação do homem. Então a gente tem que fazer essas diferenças. Por quê? Uma vez que uma espécie invasora ela toma de conta, né, ela chega naquele lugar e toma para ela vai fazer todo um desequilíbrio ecológico. Como assim? Aqui a gente tem uma notícia, é de uma revista de ciências, ciências tropicais, ciências do mar, que é o caso do mexilhão dourado, detecção de um perigoso invasor. O que são? Ele é uma espécie de molusco que ele chegou no nosso Brasil através da água de lastro dos navios. O navio ele tem um lastro embaixo, então na medida que ele entra em outros países, vai em outros portos, ele acaba o quê? Pegando, esses animais acabam se fixando na embarcação e chega até a outra área. Então quando ele chega em outra área que já tem uma espécie nativa, eles vão o quê? Competir por espaço, por alimento, que aí, como eu falei, ó, como se estabelece nos ambientes? Eles chegam e o ambiente, como ele é propício à alimentação, à procriação, então eles vão ficar ali. É muito interessante essa questão porque você tem um desequilíbrio total daquela área. Você pode ter uma perda irreversível daquele animal nativo, não do invasor, porque o invasor vai tomar conta de tudo. A gente também tem o caso do peixe-leão, que chegou até os nossos litorais e acabou vamos dizer assim, competindo com outras espécies. E ele, por ser grande, ter espinhos, ele acaba fazendo com que outros animais tenham medo dele, né? Então não vai entrar numa competição. Isso é muito perigoso. Então, esse aqui é o peixe-leão, né? A espécie que eu falei anteriormente, altamente competitiva e que ela está em nossos litorais. Quase que nenhum animal acaba sendo predador desse peixe. Então, olha só, faço uma pergunta a vocês. Como controlar e reduzir o impacto de espécies invasoras? Antes de mais nada, legislação, ou seja, leis para proibir as importações de espécies exóticas. Uma vez que o comerciante, dono de restaurante, ele tem esses animais, né, para estar levando para as pessoas, como forma de alimento, vai cozinhar e tudo mais, e vê que não dá certo esse negócio, o que é que ele faz? Vai lançar esses animais próximo da sua casa, no mar. E ele não vai se importar com quem está lá, se tem uma espécie nativa ou não. Ele joga e vai gerar uma competição. E normalmente quem perde é a espécie nativa. Outra questão é a prevenção com maior vigilância sobre suas vias de acesso. Então tudo isso tem que ser visto antes mesmo de você adquirir um animal ou fazer com que ele tenha algum prejuízo futuramente. Detecção e resposta rápida para evitar que uma espécie introduzida consiga se estabelecer. Por quê? Uma vez estabelecida, é impossível você retirar esse animal. E, principalmente, é difícil você recuperar como era antes. Erradicação das espécies invasoras que tenham conseguido se expandir. Isso também é muito importante. E ainda mais o controle das pragas, quando a erradicação não for possível. Porque esses animais eles também podem trazer vários patógenos, né, doenças, que possam estar infectando tanto os animais nativos quanto os seres humanos. A gente vai falar agora sobre a proteção da biodiversidade. Diante do aumento, né, da destruição da vegetação nativa e da extinção de todos os animais, que a gente já viu as principais causas que levam a isso, faz necessário o quê? Estabelecer medidas de proteção à biodiversidade. Porque uma vez que a gente perde esse patrimônio, a gente perde nossa história, a gente perde animais que não têm culpa nenhuma dos impactos do homem. Porque, antes de mais nada, todos nós somos animais. Eu acho que a gente, para você falar de ecologia, vamos dizer assim, o eco deveria ser eco, né? Natureza, e não ego, de você se achar superior aos outros. E
principalmente dos humanos se achar superior a outros animais. A gente pode estar fazendo essa diferença? Primeiramente, criar áreas protegidas e reservas naturais. Uma vez que a gente cria leis e cria essas áreas, a gente tem uma maior chance de cuidar desses animais. E cuidar o quê? Para que eles perpetuem por muito e muito tempo, né? As suas gerações de filhotes, elas venham cada vez mais sem que tenha um predador, né? Porque nesse caso, nós seríamos os agressores. É importante também que a gente cumpra as leis de proteção da biodiversidade. Não adianta você dizer aqui é uma reserva e o povo chegar e destruir tudo. Ah, eu quero água, eu quero alimento, eu quero planta, né? Não. Promover o desenvolvimento sustentável é importante porque a sustentabilidade ela tem que estar relacionada com o meio ambiente de forma que você não agrida ele. Ou se você agredir, você possa estar fazendo uma renovação. Proibir a comercialização de produtos de origem animal. Sim, principalmente a questão da pele. Muitos animais são alvos de pessoas, né, daqueles lá, traficantes de animais, que eles querem tirar a pele, querem tirar o chifre. Então isso é muito complicado, porque está matando o animal por uma coisa muito pequena. E principalmente proibir a caça e a pesca de espécies ameaçadas. Gente, não há necessidade de você caçar e pescar se você não precisa. Então, lembre-se disso. Falando de medidas de conservação, né, para que a gente possa estar conservando e preservando, as unidades de conservação, por assim se dizer, elas são áreas que têm certas restrições sobre o seu uso, porque esse ambiente ele foi explorado de maneira muito drástica e para que ele não fosse destruído ou perdesse a sua biodiversidade, tanto em fauna quanto em flora, restringiu seu uso. Essas unidades de conservação, elas vêm para valorizar ainda mais os recursos naturais, né? Mantê-los vivos. E a gente vai ter a unidade de proteção integral e a unidade de proteção sustentável, né? A integral, ela está relacionada com a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural. Então, ela está ali como refúgio de vida silvestre, né, dos animais. O uso sustentável já é uma área relevante de interesse ecológico, então as pessoas podem estar utilizando dela, mas com certas restrições. Por mais que seja uma reserva de fauna, de flora, você pode estar retirando alguma coisa, realizando pesquisa científica e por aí. E falando de reservas, eu acho muito importante trazer para vocês algumas que são situadas aqui em nosso estado, o RN. A gente tem o Parque das Dunas, lá no município de Natal, que ele é assim, gigante. Você pode fazer trilha, você pode pesquisar, você vê vários animais que existem lá. É muito bacana. Tem a reserva do desenvolvimento sustentável Ponta do Tubarão, que ela é situada em Diogo Lopes, próximo ali de Macau. Muitas pessoas, principalmente eu que era do IF Macau, eu tive contato. É uma reserva muito linda e de uso sustentável, né? Assim, as pessoas podem estar utilizando os seus recursos, mas com certo cuidado. De vocês terão a reserva ecológica do Seridó, que ela é situada em Serra Negra, e você vê também que ela transita entre o bioma Cerrado, Caatinga, e é muito bacana a iniciativa dessas reservas, porque várias pessoas que estão por trás, elas são assim verdadeiros heróis, eu posso dizer assim, porque eles se preocupam com esses animais e com essas plantas. E também tem a reserva biológica marinha Atol das Rocas, também situada em Natal. Mas vale salientar que existem muitas outras reservas e que elas são de extrema importância, né, para a conservação e preservação desses animais. Por fim, não menos importante, iremos falar sobre a sustentabilidade, que é a capacidade, né, de sustentação ou conservação de um sistema. Esse sistema, quando pensado o quê? Na biodiversidade, na conservação ambiental. Então, essa palavra ela pode também caracterizar isso, né? Apoiar, cuidar-se e conservar-se. E de maneira que se relacionando com a natureza, mas que não agrida. Tem muitas ações, né, ambientais que as pessoas fazem que gera sustentabilidade, gera renda também. E falando de sustentabilidade, eu trago para vocês uma informação que, assim, desde o ano 2015, foi apresentada a oportunidade dos países começarem a pensar em formas e medidas que trouxesse menos impacto à natureza. Essas medidas elas foram traduzidas em 17 objetivos de desenvolvimento, como consta aqui, e que essas decisões eram determinadas em curso global, ou seja, todos os países deveriam estar envolvidos nisso.
E sempre pensando o quê? Tanto nas mudanças climáticas que vai acontecer e está acontecendo, quanto também na questão do meio ambiente. Aí esses objetivos, eles têm total relação com o meio ambiente e com essas questões, essas outras questões, né, sociais também. Você tem a erradicação da pobreza, você tem água potável, você tem a questão também da vida na água. Então, tudo isso, como você pode relacionar? Essa vida na água, a gente viu que mais recentemente, em uma postagem de um guia lá dos Estados Unidos que traz a questão dos microplásticos. São plásticos que você não consegue identificar, mas que eles estão presentes na água devido ao quê? O acúmulo de lixo. Então as pessoas estão poluindo muito ainda os ambientes e isso está voltando para a gente. E nessa mesma pesquisa foi constatado que as pessoas têm consumido plástico, sem perceber, claro, né? Porque os animais marinhos eles comem esse plástico e quem come a carne do animal? Os humanos. Então, esses objetivos eles estão aí para que a gente comece a pensar em como melhorar essas problemáticas e fazer um mundo melhor, né? Um mundo mais inclusivo, um mundo que não destrua esses ambientes, pelo contrário, preserve-os. E eu acho que nossa aula de hoje ela está nesse foco, né? Eu espero de vocês que vocês tenham mais atitudes ecológicas e cuidado com o meio ambiente.